Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. 104.5 FM. Cultura, informação, coletividade. 32 22 15 71. Ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Olá amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede de mobilização social através do COEP aqui na Rádio Com, quando são exatamente 21 minutos para as 2 da tarde. Meu nome é Rui Madruga, mais uma vez presente aqui nesse espaço. É com muita satisfação que hoje nós vamos conversar com Gilberto Moura, que já está presente aqui na nossa mesa para conversar com a gente. Tem muitas informações interessantes. Estamos aqui já conversando há bastante tempo e eu estava ansioso, juntamente com a Diná, que está presente, para que começasse o programa logo, porque ele tem muita coisa interessante para falar com a gente. Mas antes do Gilberto, vou dar uma boa tarde para a minha colega Diná Bandeira. Boa tarde, Diná. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde especial ao nosso entrevistado de hoje, o seu Gilberto Moura. Boa tarde, Pedro, aqui também, nos assessorando como sempre. Obrigada aí pela dedicação, pelo tempo que você vai estar dedicando ao nosso programa. Se não for você aí do outro lado, né, nos ouvindo, a gente não teria sentido, né, Rui? A gente está fazendo um trabalho que a gente acredita e se fortalece sabendo que tem pessoas aqui do outro lado nos apoiando e ouvindo e dando essa atenção especial. Ligue para 3222-1571, faça sua pergunta, questione, participe do programa. Pois é, porque aqui comunicação é um direito de todos. E já vamos passando imediato então a palavra, dando boa tarde ao Gilberto Moura. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, colegas, boa tarde, ouvintes. Uma satisfação voltar a essa casa aqui, né? Estive aqui acho que uns 2 ou 3 anos atrás. Também concordo com a ideia de vocês que a comunicação é importantíssima, né? E direito de todos. É isso aí. E como sempre, o nosso programa a gente sempre começa, né? Teve essa ideia, e conhecendo um pouco os nossos entrevistados, além
né, do trabalho dele, né? Vamos conhecer a pessoa do Gilberto, como é que começou a sua carreira como profissional, a sua formação, até chegar, né, onde ele chegou com todos esses anos aí de trabalho com a Farmácia Natura. Pois é, eu estou com 61 anos, mas já tenho um bom tempo de jornada por aí. Eu comecei, sou um externo curioso, eu fiz cursos de história, fiz geografia, fiz psicologia, medicina e depois terminei me realizando completamente em farmácia, né? Dentro da farmácia, eu remando contra a correnteza, me identifiquei muito com a terapêutica homeopática, né? Num tempo em que Pelotas tinha apenas o Dr. Vicente Real, de saudosa memória, um dos grandes médicos de Pelotas, né? Que com 14 anos, num sábado chuvoso, me introduziu no fascinante mundo da homeopatia. E disso eu não me livrei mais. Formado em farmácia, entre todas as possibilidades do âmbito profissional, eu segui o Vicente Real e me tornei um farmacêutico homeopata. A Farmácia Natura começou então em 1980. Eu lembro que quando abri a farmácia, meu pai e a minha mãe estavam preparados para em 6 meses pagar as minhas contas, porque todo mundo acreditava que a farmácia fosse a falência, porque o remédio homeopático era um remédio extremamente barato e tinha apenas um médico homeopata em Pelotas, né? Felizmente eles estavam errados, a Farmácia Natura foi um sucesso. Ela, após a homeopatia, ela foi introduzindo novas terapêuticas em Pelotas. Então nós trouxemos a fitoterapia, nós fomos a segunda farmácia no Brasil a trazer os florais de Bach. Nós trouxemos o filho do Dr. Christian Barnard, que foi a primeira pessoa que fez um transplante cardíaco no mundo. Nós trouxemos a Pelotas, né? Então tu vês que trouxemos também o primeiro médico brasileiro que falou na terapia antirradicais livres, o professor Elion Povo, professor da Universidade de Harvard, a Pelotas. Em 89, então, vocês vejam que a terapia antirradicais livres, a terapêutica ortomolecular, foi praticamente lançada no Brasil em Pelotas, né? Então, tudo isso nós participamos juntos. Hoje a farmácia, né, trabalha com 7 laboratórios. Nós temos 51 colaboradores. Não é 51 uma boa ideia. E a farmácia ficou conhecida no Brasil inteiro pelo nosso trabalho, né? Nós fizemos um trabalho muito forte de divulgação. Nós já publicamos 4 livros, né? 4 livros com a nossa experiência profissional. O último foi agora no sábado. O lançamento nacional foi feito em Porto Alegre, foi um sucesso, arrasa quarteirão. Metade da edição já está completamente vendida, né? Então, dá para fazer um trabalho bom em Pelotas, né? Com certeza. E mais importante da minha trajetória são meus 2 filhos, né? A Natália e o Gabriel. Isso é minha obra mais importante é essa. Que bom. Bom, eu queria comentar contigo primeiro, né, a questão do trabalho de manipulação. Como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham com relação à competição que existe, né, contra o forte apelo das multinacionais? Então, para tu entender isso, a minha turma, imagina, eu entrei na universidade em 1972, nós estamos saindo, ainda estávamos, né, num regime razoavelmente, ainda estamos num tempo de pouco debate, né, de pouco debate. E eu tive a felicidade de conhecer a filosofia da Central de Medicamentos, que era uma ideia de cientistas brasileiros e alguns militares brasileiros de produzir medicamentos brasileiros para a população brasileira. Ou seja, o Brasil há muito tempo teve uma dependência muito grande de matérias-primas e de medicamentos importados. Vocês vejam que ainda hoje, 2014, cerca de 90% da produção de medicamentos ela provém do exterior. O Brasil praticamente não faz pesquisa de medicamentos e quase toda a matéria-prima utilizada para a produção de medicamentos é importada. E nesta época, 1972, 73, havia um grupo de farmacêuticos muito forte, junto com alguns médicos, que entendia que era o momento de nós promovermos uma certa nacionalização na produção de matérias-primas e de medicamentos nacionais. Foi fundada a Central de Medicamentos, ligada ao governo, existiu uma ala do governo que queria reagir contra essa internacionalização. O custo de divisas para o país era uma coisa impressionante que o Brasil gasta com a indústria farmacêutica. Deve ser um dos terceiros itens na balança comercial em termos de evasão de divisas, né? E começou-se a fazer a Central de Medicamentos. Nós conseguimos, a Central de Medicamentos, onde tinham
cerca de 15 laboratórios distribuídos por capitais brasileiras, produzia 42, inicialmente já de 42 diferentes tipos de fármacos, que eram trocados entre eles. Numa das crises internacionais que o Brasil teve, o governo, numa renegociação, aceitou a ideia da indústria farmacêutica de desmantelar a SEMI e passou a comprar matérias-primas no exterior com certo desconto. Aquele velho discurso de sempre. Então, o Brasil, que já estava lutando, que já tinha uma certa tecnologia, partia, já existiam 5 sínteses de matérias-primas produzidas no Brasil, né? Então, era uma coisa que estava encantando essa área nacionalista brasileira. Ela foi desmantelada. A Central de Medicamentos foi dividida em 2, uma parte foi para o Ministério, uma Secretaria do Planejamento, e a outra foi para o Ministério da Agricultura, imagina. Foi uma coisa absurda. Liquidaram com a SEMI. E eu, então, como me identifiquei muito com produção de medicamentos nacionais, eu resolvi abrir essa farmácia de homeopatia, porque a homeopatia era uma terapêutica que não dependia de insumos internacionais. A tecnologia, uma tecnologia bastante acessível, o maquinário que se precisava era um maquinário que se poderia adquirir aqui no Brasil, e eu resolvi, então, desenvolver a minha ideia de que era possível desenvolver medicamentos de qualidade a preços justos dentro do Brasil. E aí começa, então, a Farmácia Natura, que hoje atende cerca de 400 clientes por dia, né, conhecida já no Brasil inteiro. Começou, então, como farmácia homeopática, passou para fitoterápica, passou para florais, passou para terapia antioxidante e depois, hoje, faz para a gente qualquer tipo de medicamento. De certa forma, pode... Desculpa, Dina, antes de perguntar. De certa forma, pode-se dizer, então, que a criação dos genéricos, né, foi uma certa influência das farmácias homeopáticas, né? Com certeza, porque, vê bem, tu já tens uma certa idade, tu vai te lembrar disso. Os medicamentos do Brasil subiam espetacularmente. Tá? Era um dos insumos que subiam sempre acima da inflação. A indústria farmacêutica sempre teve uma posição muito forte, muito atuante dentro do governo e com certa facilidade, dada a qualidade dos nossos políticos, né? Conseguia reajustes sempre superiores às taxas da inflação. O medicamento brasileiro é um medicamento sempre muito caro. Com o surgimento dos medicamentos genéricos nos Estados Unidos, lá em 1970, e essa ideia se difundiu pelo mundo, a única diferença do medicamento genérico em relação ao remédio de marca é que eles, em vez de ser vendido por uma marca, ele é vendido pelo seu nome químico. Isso, então, faz com que não precise de embalagens muito sofisticadas, nem tenha que se fazer propaganda para tornar o produto conhecido. Normalmente, pelo menos 12% a 14% no preço de um remédio é propaganda, é divulgação. E, historicamente, os países conseguiram produzir esse tipo de medicamento chamado genérico, então um medicamento com menos propaganda, vendido pelo sal comercial, com margens de descontos em torno de 30% a 35%. No Brasil, por legislação, ele é obrigado a custar 35% menos do que o remédio de referência. Esse projeto, que quando começou em 1970 nos Estados Unidos e alguns países europeus, ele também tentou ser implantado no Brasil, mas mais uma vez não conseguiu. E apenas em 1999, não vou aqui defender o Serra, mas na verdade foi ele que tirou da gaveta e conseguiu se aprovar no Brasil no ano de 1999, então a criação do genérico no Brasil. E o genérico no Brasil foi um freio na suba exacerbada das medicações. Imagina que os medicamentos de marca tiveram então concorrentes, e eu vou mostrar a importância disso, que vendiam o mesmo medicamento por 35% mais barato no seu preço. Vocês devem lembrar, como eu disse, vocês são todos ainda jovens, mas o suficiente para passarem pelo ano 2000. Vocês lembram que houve uma campanha de mídia, televisão, rádio, propagandas visitando os médicos, dizendo que o genérico era uma porcaria, que o genérico não funcionava, que teria que tomar 2 ou 3 comprimidos de genérico para fazer o mesmo efeito de marca. História, pessoal. Nunca foi assim. O remédio genérico era um remédio de marca, era um remédio realmente muito bom. O que havia era o desespero da indústria farmacêutica tentando justificar a diferença de preços de 35%. E isso durou o primeiro ano, durou o segundo ano, o terceiro ano, mas o fato é que os genéricos caíram no gosto popular e, de repente, vocês vejam que em 10 anos os genéricos já tinham 25% do mercado nacional. E quando nós falamos em 25% do mercado nacional, nós estamos falando de uma Babilônia de dinheiro.
Nós temos 200 milhões de pessoas que consomem medicamentos nesse país. Então, era uma coisa muito importante. E detalhe, como as multinacionais não acreditaram nos genéricos no primeiro momento, as indústrias que começaram a fazer os primeiros remédios genéricos eram eminentemente nacionais. E vejam vocês que 10 anos depois, a velha ideia da SEMI estava acontecendo de novo. O Brasil já tinha uma incipiente indústria nacional. Nós tínhamos então a EMS, nós tínhamos laboratórios, vocês conhecem os vários remédios, a Eurofarma, vários remédios de genéricos tinham crescido já barbaramente, vocês vejam, que já ocupava 25% do mercado. E com potencial de crescimento ainda praticamente limitado. O que as multinacionais, que de boba não tem nada, fizeram? Vamos mudar a política. Já que não podemos derrotar os nossos adversários, vamos mudar a estratégia. Difamar o produto não adiantou, porque as pessoas provaram e viram. Os médicos começaram a se convencer que o genérico era um bom remédio. O que as multinacionais fizeram? Começaram a comprar os laboratórios genéricos. Hoje, essa indústria farmacêutica que estava surgindo de 2000 a 2010, a partir de 2011 começou a ser comprada. Então, hoje, os quatro, claro, está difícil porque muitos laboratórios abriram, mas os 4 principais medicamentos genéricos já foram vendidos para multinacionais. E aí eu te pergunto, e aquele discurso deles, que o remédio era de má qualidade, como é que fica quando firmas de primeira linha, como Sanofi e Aventis, pontas de lança mundial, talvez a primeira ou a segunda mundial, começa a comprar fábrica de genérico do Brasil? É interessantíssimo. E realmente o genérico então veio para ficar. É um medicamento de qualidade com preços de 35% a menos do que... E hoje então já não tem mais, o povo realmente adotou, o povo adora, e os médicos começam a se convencer que o genérico funciona. Assim como a manipulação. Vocês devem lembrar, uns 5 anos atrás, que queriam fechar as farmácias de manipulação, mediante determinadas normas, claro que sempre muito bem orientadas pela indústria farmacêutica, tentaram fechar as farmácias de manipulação, mas foi a articulação popular, foram os aposentados, foram a classe política, uma atuação decisiva de população com farmacêuticos e com a classe política, que nós conseguimos dar um breque. Mas esse movimento também tem o seu lado bom, porque as farmácias de manipulação se qualificaram extremamente. Hoje, as farmácias de manipulação conseguem produzir medicações de extrema qualidade, com controles de qualidade externo, a preços ainda maiores do que os 35% de desconto. Por isso também caíram no gosto popular. Mas principalmente no caso do efeito, né? Sim, mas é evidente. Mas é aquela história. Se tu experimentares, um médico experimente 1, 5, 10 vezes, ele vai ver que o medicamento funciona. A matéria-prima, na verdade, hoje, ela é produzida por muitas poucas unidades no mundo inteiro. O mundo está globalizado. Vocês lembram que os remédios inicialmente foram produzidos em massa nos Estados Unidos e depois uma grande parte na Europa, especialmente em Alemanha, Suíça. Mas hoje, na verdade, praticamente toda a indústria de produção de matérias-primas de sais, ela é feita na Ásia. Ela é feita na Índia e na China, pelas mesmas razões que os sapatos, as roupas e os eletrônicos são. Porque na Ásia, os custos são muito baixos, os salários são muito baixos, os direitos sociais são muito baixos. Então é muito mais barato. O que aconteceu? As multinacionais então criaram subsidiárias na Ásia e hoje a gente compra os medicamentos que a população não sabe, que os médicos não têm ideia, mas é tudo produzido na Ásia. Hoje os Estados Unidos produzem talvez 10% dos remédios que produzia anos atrás. Mas as subsidiárias dele funcionam na Índia, funcionam na China, são 2 grandes produtores, e abastecem o mercado internacional com esses fármacos. Seu Gilberto, eu queria estar lhe perguntando, posso falar, né, mas Gilberto? Pelo amor de Deus. Não, com todo esse conhecimento a gente fica... eu sei também que o senhor, a gente estava conversando, que o senhor também tem algum conhecimento na área da psicologia, né? E aí a gente está conversando e o senhor falou, existe alguma estatística, de repente deve ter até nos seus livros, comparativa entre
a venda ou o produto, o que gera a medicação manipulada, a medicação genérica e essa tradicional? Vocês têm esse quadro estatístico? Claro que sim. Está tudo perfeitamente delimitado. Então é muito interessante também que as verdades são sempre relativas e dependendo, cada lado usa uma estatística. Então é interessante, se a gente quer valorizar o setor de manipulação, os genéricos, a gente usa o número de unidades vendidas, porque como é muito mais barato, ele vende mais e dá uma fatura enorme. A indústria farmacêutica, nós somos mais de problema, nós vendemos tanto, porque elas vendem menos, mas vendem por coisas mais caras. Então, a estatística está tudo aí, né? Realmente a gente conhece os percentuais. Então, hoje, por exemplo, as farmácias de manipulação, elas detêm 5% do mercado nacional. 5% do mercado de vendas físicas de unidades, mas em termos proporcionais de medicações é um pouco menos porque o preço é mais barato. Os genéricos em torno de 25%, e a indústria farmacêutica, que até 2000 tinha praticamente 100%, tinha 98,5% do mercado, tu imagina o quanto ela não perdeu, né? Por isso é que elas não suportam nem homeopatas, nem farmácias de manipulação e nem genéricos. Porque perderam 28,5% do mercado em 14 anos. Ai, era bom que perdesse mais, né? Bom, mas assim, aí cabe para nós, né? Usuários, né? Se nós pedirmos para o nosso médico, se nós pedirmos para o nosso médico, se nós... estão aí as ferramentas, né? E assim, como a gente ainda tem poucos, eu considero poucos médicos homeopatas, né? Nós em Pelotas nós temos 14 já. Mas imagina, em relação a quando a Natura iniciou em 1980, tinha que tinha um. E interessante, esses 14, todos eles têm curso de pós-graduação. Tá? E eu vou mostrar para vocês, vamos falar, isso é interessante. Vocês vejam que quando esses médicos homeopatas de Pelotas foram fazer cursos na Argentina, em Curitiba, no Rio de Janeiro, São Paulo e voltaram para Pelotas, nós fundamos a Sociedade Homeopática de Pelotas e oferecemos para a prefeitura, só não me pergunta quem era o prefeito na época, nós oferecemos para a prefeitura 14 médicos homeopatas com pós-graduação para atender num postinho de graça para a população. E a farmácia Natura faria os remédios de graça para a população. E não foi aceito. Na eleição seguinte, houve a eleição em Pelotas, trocou o partido de posse da prefeitura para um oposto e foi oferecido novamente. E o outro partido também não aceitou. Então vocês verem só que a resistência à homeopatia, aos genéricos, aos manipulados, ela não se faz só a nível internacional ou por multinacional. A nível municipal, eu te digo que nós passamos isso. Nós passamos por 2 gestões de partidos completamente opostos. Está aí a pista. Foi oferecido 14 médicos com pós-graduação. Vejam, não eram recém-formados que iam fazer experiências. Não. Os 14 médicos tinham pós-graduação. E a ideia é que se atendesse, cada dia 4 deles atendessem. Não. E a farmácia Natura oferecia os remédios de graça e não foi aceito. Então, aquilo que eu te disse, às vezes falta um pouco de nós nos fazermos ouvir, não é? Até de informação, né, Gilberto? Assim, ainda nessa linha da psicologia, o que tu acha dessa automedicação? Porque assim, nós temos 14 médicos homeopatas. A gente sabe que a maioria, eu não sei, não quer dizer, eu acredito, eu imagino que a maioria das pessoas que entram hoje na Natura para comprar uma medicação, ela é Vamos lá. Ela se automedica. Ela vai lá e busca em função do sintoma. Estou com sintoma, não quero tomar uma coisa mais... Então, assim, isso é interessantíssimo e eu vou ampliar o teu raciocínio. Olha só que coisa bonita. A questão de 2 anos atrás, o Conselho Federal de Farmácia fez uma reunião com seus membros, alarmado com algumas estatísticas de saúde do Brasil. Então, a estatística que o Conselho Federal de Farmácia estava trabalhando eram trabalhos feitos pela Organização Pan-Americana de Saúde, ou seja, um organismo internacional que tem um órgão
tipo Nações Unidas, para as Américas. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde constatou que no Brasil 25% das receitas médicas estão erradas. Estão erradas quanto ao medicamento indicado, ou contra a dose indicada, ou do jeito de usar. Isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito séria. Isso há 2 anos atrás, hein? Vejam o problema de saúde pública que nós tínhamos. Mas os farmacêuticos não podiam fazer nada. O Conselho Federal de Farmácia não podia fazer nada sobre essa estatística, porque essa estatística diz respeito a médicos. Mas tinha um outro dado muito grave nesse estudo da Organização Pan-Americana de Saúde. E 65% das pessoas se automedicavam nas farmácias. E as 65% das medicações, elas não eram indicadas por farmacêutico, eram indicadas por balconistas. Isso é uma coisa gravíssima. Imagina 65% das pessoas que entram numa farmácia buscando um remédio, pedindo um remédio que a pessoa não tem certeza de que doença tinha, ou da intensidade dos sintomas, ou quanto tempo teria que tomar, né? E que dose tomaram. Imagina que coisa grave. Em função desses 25% de remédios indicados por médicos que não estão corretos, com mais 65% de pessoas que se automedicam no balcão da farmácia, não perguntando para um farmacêutico, perguntando para um balconista, que não entende nada de remédio. Isso gerou um quadro de que 8% das pessoas que estão dentro de um hospital não estão lá por doença, estão lá pelo mau uso dos remédios. Ou seja, pessoas que não estão usando remédios corretamente, no tempo correto, com a dose correta, tinham as doenças agravadas, ou pelos efeitos colaterais dele por intoxicação, 8% das pessoas estariam dentro de hospitais pelo mau uso dos remédios. Isso não é terrível? Pois é. Então, 2 anos atrás, o Conselho Federal pediu para as farmácias criarem um serviço de orientação farmacêutica. Então, esse serviço de orientação farmacêutica não é para dar consultas, mas a ideia é que todo paciente que chegue numa farmácia sem o receituário médico e que queira um remédio, não converse com o balconista, mas pelo menos converse com o farmacêutico, que teoricamente tem muito mais formação. Então, não é para fazer consulta, é só para conversar sobre o remédio. Se esse é o remédio que está correto, se a dose, que tempo, não é? Claro. Gilberto, então, esse serviço existe há 2 anos, deveria ter em todas as farmácias do Brasil, mas vocês vejam que é muito rara. Mas a Natura tem. Ótimo. Gilberto, a gente continua conversando contigo, aqui é a Rádio Com, nós temos que ir para um rápido intervalo. 104.5, nosso telefone, repetindo, é 3222-1571. Nós retornamos em seguidinho. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com 104.5, são 2h06, retornando com a rede Coep de mobilização. Estamos com a presença hoje aqui, com muita satisfação, do Gilberto Moura, da Farmácia Natura. Está batendo um papo muito interessante com a gente e com os ouvintes, certamente, que estão ligados aqui na Rádio Com. Você pode participar pelo 3222-1571 e fazer parte, né, desse bate-papo, porque aqui a comunicação, direito de todos. E antes de nós continuarmos a nossa conversa, já temos aí a nossa participação do nosso produtor também, né, que participa toda semana e já está ajudando a produzir o programa, que é o Paulo Fonseca, o doutor Paulo Fonseca. Está na linha, doutor? Boa tarde, como é que vai, Rui? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Estamos aqui com o seu convidado, com o nosso convidado, né, dando um verdadeiro show de informação aqui, né? Sabe muito. Sabe muito? Sabe muito, muito. Tá bem. Beleza. Não e daí, só doutor da Paulo? área dele, como Oi? também de quase um enólogo. De tanto que conhece vinho. Pois é, esse assunto aí nós vamos ter que trazer ele depois para falar um programa inteiro aqui. Não. Ele conhece muito, mas aí vamos aproveitar então a presença, né, para falar a dica de hoje odontológica sobre depois relacionado com a pergunta que eu vou deixar pro nosso convidado aí. A dica seria voltada às mães e pais que
e pessoas que cuidam crianças em fase de amamentação com leite, seja materno, seja leite de mamadeira, à noite antes de dormir. Importante, então, a dica: não deixa essa criança dormir sem passar uma gaze umedecida nos dentes da criança. Não precisa acordar, evidentemente, levar a criança para escovar dente. Não, mas mesmo com ela dormindo, pegue uma gaze, umedeça. Algodão não, porque solta aqueles... pode causar alguma irritação. Então, uma gaze umedecida, passe sobre os dentes dessa, mesmo ela dormindo, após ter tomado leite, para não ficar aquele leite colado. Tem a lactose, que é um açúcar que desenvolve, transformar depois para desenvolver a cárie. Então, essa seria a nossa dica de odontologia importante, para que não deixemos acontecer a famosa cárie de mamadeira, que é uma cárie muito rápida. Ela é uma fase aguda, ela rapidamente destrói o tecido dentário. E o Dr. Paulo sempre recomenda que eu, antes de dormir, eu passe essa gaze umedecida nos dentes para tirar o vinho, para não manchar meus dentes. E a pergunta, então, para o nosso ilustre convidado seria o seguinte: quando eu era pequeno, há muitos e muitos anos atrás, minha mãe sempre acreditava que eu tinha que tomar leite, que fazia bem, que eu ia ficar saudável, ia ficar forte quando crescesse. E agora tem uma tendência aí, não sei se mundial, mas pelo que eu vi parecer, muita gente falando que leite faz mal. Então a minha pergunta é isso: o que mudou e qual é a verdade nessa tendência aí de que o leite não é um alimento que seja recomendado, se é que é verdadeiro ou não? Bom, vamos lá. O Paulo quer me botar na fogueira, né? Quer botar na fogueira, mas vamos lá, vamos sem medo. As coisas que surgiram são vários trabalhos científicos. Oi. Alô? Oi, pode falar, Paulo, tá ao vivo aí. Eu vou desligar o telefone para ouvir no rádio, que fica melhor de escutar. Tá bem. Tá bom, um abraço para vocês. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Bom, essa inquietação do Dr. Paulo é uma inquietação que está surgindo a nível mundial. Nós sempre associamos leite às melhores coisas. Nós lembramos, quando vemos aquele líquido branco, lembramos do seio das mães, de crianças crescendo, sempre pensamos em coisas muito boas. Então, o leite era praticamente uma unanimidade para todas as pessoas. Fazendo uma pequena brincadeira, nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos sido surpreendidos com a qualidade do nosso leite. Mas isso era outra coisa, eram empresários inescrupulosos que tentavam, para fazer o leite render, colocavam ureia, colocavam oxigenadas, ou seja, adulteravam o leite. Evidentemente se tornava um leite de péssima qualidade e com certeza fazia mal à saúde. Mas não é isso que o Dr. Paulo está preocupado com a falsificação do leite. O que o Dr. Paulo chama atenção são os trabalhos com os leite que, a partir de 2005, começaram a mostrar que nós talvez não tivéssemos só benefícios, que várias outras possibilidades, e algumas altamente preocupantes, pudessem estar relacionadas ao consumo excessivo de leite. Bom, em 2005 surgiu esse primeiro trabalho. Em 2005 são mais de 9 anos atrás. Esse primeiro trabalho foi de um cientista americano que mostrou que os países que mais consumiam leite, praticamente 1 litro de leite por dia, 900 ml de leite por dia, Estados Unidos, Nova Zelândia e alguns países da Europa, apresentavam um alto índice de alguns tipos de câncer, tipo câncer de mama, câncer de próstata e de doenças cardíacas. Bom, esse trabalho, que foi um trabalho feito por uma grande universidade americana com um grande número de participantes, acendeu um alerta na comunidade científica, porque era totalmente diferente do que se imaginava até 2005. E a partir desse trabalho, nesses 9 anos, vários outros trabalhos foram feitos com este viés de procurar se o leite era bom ou não para nós. Nestes 9 anos surgiram outros trabalhos. Imagina
que vira de cabeça para baixo o que nós acreditamos. Se eu perguntasse para os ouvintes, se eu perguntasse para vocês, se eu perguntasse para o Dr. Paulo lá no consultório dele, se o leite faz bem para os nossos ossos, o Paulo ia dizer sim, faz ótimo, faz muito bem para os ossos. E um dos trabalhos científicos que foi feito em 2007, depois reproduzido agora em 2013, mostrou que a população americana que bebe 900 ml de leite por dia tinha grande número de pacientes com osteoporose e grande número de pessoas com fraturas ósseas. Ao passo que países que não comem leite, que não tomam leite, como Vietnã, como Camboja, como Tailândia e China, pessoas que só comem cálcio através dos vegetais, dos legumes, não têm fraturas e não têm osteoporose. É claro, é óbvio que esse osteoporose e fraturas não está ligado só a cálcio, tem outras coisas. Mas o fato é que foi uma surpresa, porque vocês imaginem, se uma pessoa toma 900 ml de cálcio por dia, nós imaginamos que ele está com uma reserva de cálcio e que os ossos dele são extremamente fortes. E agora nós começamos a ver que não. Então que esses ossos, ou seja, que o leite bovino, o leite das vacas, não teria a capacidade de formar ossos resistentes. E por isso nós teríamos osteoporose e grande número de fraturas. Que o melhor cálcio para a espécie humana seria o cálcio contido em vegetais, especialmente nos talos de vegetais. Este cálcio contido nos vegetais, ele teria maior biodisponibilidade, ou seja, o que tivesse nos vegetais nós aproveitaríamos. Então o fato é que Vietnã, Tailândia, China não tem osteoporose e o índice de fraturas é muito baixo. E nos Estados Unidos, que se consome muito leite, Nova Zelândia, nós temos grande índice de fraturas e temos muita osteoporose. Bom, esses trabalhos foram de tal magnitude de correlacionar alta ingesta, alta, não é tomar um copinho de leite, mas alta ingesta de leite com fraturas, com densidade óssea e com cânceres, alguns tipos de câncer, câncer de mama, câncer de próstata e tem mais um, e doenças cardíacas, né? Eles foram aumentando, ao ponto que na semana passada a Universidade de Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo, uma das mais respeitadas sob o ponto de vista científico, retirou da sua pirâmide alimentar a indicação de leite. Então vejam bem, o leite não foi ainda condenado. Não se deixou de indicar, mas se parou de recomendar. Porque esses estudos que surgem mostram que o consumo excessivo, como muitas coisas na vida de forma excessiva, teriam seus efeitos colaterais. Até amor de mãe demais faz mal. Se uma mãe tentar educar um filho sem botar limites, sem ensinar, provavelmente terá problemas com essa criança. Então, o sal faz mal? A gente sabe que sal em excesso faz mal, acima de 6 gramas por dia. Mas até 6 gramas não faz. Açúcar demais faz mal? Um mínimo de açúcar não faz. Consumo excessivo faz. Álcool faz mal? Eu vou defender aqui o vinho. Uma quantidade de 2 taças diárias, hoje é consenso mundial que é terapêutico, que melhora a nossa sociabilidade, que nos deixa mais felizes. 2 garrafas faz mal. Então, assim, automóvel é perigoso? Depende do jeito que a gente usa. Então, o que parece, agora respondendo, fazendo um fecho à pergunta do Dr. Paulo, o que parece é que não está se condenando o leite. O que está se mudando os parâmetros do uso do leite, ou seja, que não se use de forma excessiva, como não se usa o café, como não se usa o refrigerante, como nem o vinho, que eu tanto defendo, se toma em excesso. Ou seja, este paradigma de que o leite só faz bem é que está sendo mudado. Nós estamos estudando, então, essas outras particularidades que mostram que nem sempre em excesso ele vai fazer bem. Então ele está em estudos, ele está com cartão amarelo, jogando futebol, um amarelo. Então ele não está condenado, ele está sob estudo. O que se terminou é a reposição. Vamos tranquilizar as mães. O aleitamento materno continua com 100% de aprovação. O leite humano para humanos, como em todas as espécies animais, continua indicado.
O que está sendo criticado, o que está sendo estudado, é que a espécie humana é a única espécie entre os animais que toma leite de outra espécie. A composição do leite da vaca é completamente diferente do leite humano, tanto em termos bioquímicos, de proteínas, de defesas, de enzimas, né? Então, resumindo, é isso aí, né? O leite humano continua sendo indicado para as crianças pelo menos 6 meses e, se possível, até 2 anos, inquestionavelmente. O que está sendo questionado é o leite de vaca em larga escala. Diná, já estamos indo para as últimas considerações aí, né? Não, ainda temos um tempinho para a gente, né? Nós temos já o nosso outro convidado aí, que é um rapaz, um francês que está na cidade aí. Daqui a pouquinho ele vai entrar, mas temos um tempo ainda, doutor Gilberto, para mais algumas considerações, né? E eu queria, se tem algum comentário com relação àquele congresso que a gente estava conversando até antes de entrar no ar com as nutricionistas, né? Para fazer um balanço das preocupações, né? Do que tem de novidade no mercado. Novidade temos todos os dias. Existe uma máxima nessa área da saúde que, assim, a verdade de hoje pode ser mentira de amanhã. Ou então que a área da saúde, da medicina, é a ciência das verdades efêmeras, que as verdades são relativas por um certo tempo. Isso é bom, isso é saudável. Nós avançamos com acertos e com erros. Na parte nutricional, nós estamos vivendo uma revolução. Vocês estão vendo pelo leite, nós estamos questionando o leite. Bom, há pouco, quando eu sentava nos bancos escolares, isso já vai um bom tempo, grande parte de cientistas, farmacêuticos, médicos, nutricionistas diziam que a alimentação nos fornece tudo que nós precisamos. E uma parte, sempre tem uns que vivem reivindificando e sempre pensando diferente, graças a Deus, viva a diversidade, dizia que não, que os alimentos são importantes. Hipócrates, 2000 anos, já dizia, faz o teu alimento, o teu remédio. Dizia que os alimentos são importantes, mas que não eram absolutos. Que muitas pessoas não conseguiriam tudo que precisavam dos alimentos, porque os alimentos estão empobrecidos, os solos estão empobrecidos, o refino dos alimentos é uma realidade, o modo que nós preparamos os alimentos ocasiona muita perda, né? Condições internas nossas fazem que a gente não absorva. Então o fato é, e hoje, depois que surgiram exames laboratoriais para ver o teor nutricional, nós estamos reconhecendo carências gravíssimas de muitos nutrientes. Hoje nós sabemos que nós fazemos 5.000 reações bioquímicas para manter o fenômeno vida. Então, para eu conversar com vocês, para manter a minha vida física, o emocional e o meu pensamento, eu faço 5.000 reações bioquímicas. E essas reações bioquímicas, elas acontecem porque existem no nosso corpo, que nós buscamos nos alimentos e nos líquidos que nós tomamos 53 nutrientes. Esses 53 nutrientes são os fermentos, são os catalisadores que fazem essas reações acontecerem. Quanto mais monótona, quanto mais pobre for a nossa alimentação, é mais certo, é quase certo, que nós não vamos conseguir os 53. Nós vamos conseguir 30, 35. E quando isso acontece, as reações bioquímicas que dependem daqueles elementos que não estão chegando a nós, por monotonia alimentar, por alimento empobrecido, ou porque comemos pouco, essas reações bioquímicas do corpo começam a parar, começam a diminuir. E elas se expressam através de sinais e sintomas. Então o que se diz é que não tem doença muda, tem médico surdo, tem nutricionista surdo. Nós precisamos entender a linguagem corporal, porque sempre que um sistema biológico está comprometido, que ele não funciona adequadamente, ele grita, ele fala, só faz nada. Então tem coisas fantásticas que num futuro programa a gente iria mostrar a influência desses nutrientes ou da falta deles no nosso temperamento. Que nós podemos ficar agressivos, podemos ficar deprimidos, nós podemos ter lactação, uma grávida pode produzir leite ou não por fatores nutricionais. Nós podemos, tivemos hospitalizado a longo tempo e faltar zinco, nós não fechamos feridas, né? Porque o zinco é um elemento fundamental para cicatrizar as feridas. Enfim, nós podemos alterar, influir, não é alterar, influir no comportamento das pessoas para maior ou para menor, prevenir uma série muito grande de doenças. Isso é o que faz hoje a terapia nutricional ou a terapêutica ortomolecular, que é corrigir o laboratório humano, entender estas 5.000 reações bioquímicas e que, quando elas estão alteradas, quando elas estão em falta,
como é que elas gritam, como é que elas pedem socorro e em que quantidade nós devemos dar. É isso. Isso pode se fazer pela arte, isso pode se fazer pela consulta ou pode se fazer através de exames laboratoriais. Última coisa que eu quero falar para vocês. Por exemplo, vitamina D. Vitamina D, há pouco tempo se achava no Brasil que era uma vitamina que nós não tínhamos carência. Que o Brasil é um país tropical e a grande fonte da vitamina D é o sol. A vitamina D é muito pobre nos alimentos. Só que nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não pegamos sol o ano inteiro. Pelo contrário, pegamos sol 3 ou 4 meses. Porque para produzir vitamina D, tu tens que ter pelo menos 25% do teu corpo exposto ao sol. Hoje, o fato, então, é que essa vitamina D ela não serve mais, como a gente pensava antigamente, só para depositar cálcio no osso. Não. Hoje, a gente sabe que ela participa de 18 funções orgânicas fundamentais para prevenir de doenças autoimunes, para prevenir a depressão, para proteger do açúcar elevado, do colesterol, de doenças de pele, as dores musculares e câimbras. Vitamina D tem 18 funções importantes. E tu imagina que Pelotas a carência é de 83%. Ou seja, nós estamos fazendo doenças carenciais. Nós estamos fazendo doenças porque estamos mal nutridos. Nós poderíamos fazer o velho sonho da medicina, que é fazer a medicina preventiva. Nós podemos fazer que o nosso laboratório biológico funcione na sua plenitude para que a gente dependa de apenas algumas doenças. Especialmente das genéticas que tem dentro de nós. Mas isso já é possível em 2014 fazer em Pelotas. Não é? Isso é que faz a terapia natural, corrigir o laboratório biológico. É isso. Gilberto, olha, muito obrigado pela tua presença. Nós esperamos contar contigo novamente, né? Vamos pegar um assunto, vários outros assuntos para abordar contigo. Esse espaço, como sempre a gente fala para os nossos, né? Nossos telespectadores, para as pessoas que vêm aqui nos visitar, está sempre aberto, né? Para vocês, para ti aqui, para o teu trabalho. É um prazer ter a tua presença aqui. Obrigado pela presença. O Paulo Fonseca, que está lá, se não retirar o convite, né? Quando vocês acharem adequado, muito bem. Ótimo. Vamos discutir saúde com vocês, lá, saúde e prevenção. Né? Quero aproveitar e te agradecer também a oportunidade. A gente aprendeu, eu estou bem assim, até feliz assim por ter te conhecido e já contar contigo para esse projeto de mobilização social. Esse é o espaço exatamente para chegar, a gente fica com esse programa gravado e para a gente poder estar divulgando depois, e tu também pode estar usando essa ferramenta. Pode ligar para cá também quando tiver alguma coisa que a gente também possa contribuir para vocês, para a Farmácia Natura. Sucesso. Bom, eu queria te convidar e convidar todos os nossos ouvintes a conhecerem o Museu Farmacêutico Moura em Pelotas. Pelotas tem um dos 3 museus de farmácia do Brasil e tem o maior deles aqui. Nós temos um museu com 5.000 peças contando a história da indústria farmacêutica, a produção de remédios aqui em Pelotas e gratuito. Lá na Farmácia Natura, na 15610 ao lado do Aquário. Tá? Essa visita é guiada, as pessoas estão conhecendo a magnífica história de Pelotas, que é uma coisa que ninguém estava lembrado mais. Pelotas teve 7 grandes laboratórios, Pelotas teve filiais no exterior, na cidade de Portugal, na cidade do Porto, que produziu remédios, imagina. Nós vendíamos remédios para os Estados Unidos, nós produzimos a primeira vacina em Pelotas. Tudo isso está à disposição de vocês em todo horário comercial na Farmácia Natura, qualquer dia, tá bem? Muito obrigado. Okay, obrigado. Valeu, obrigado, Gilberto. No próximo bloco nós vamos ter música, né? Um rapaz aí, um francês, né? Que viaja pelo mundo com a sua música e vem nos brindar aqui com a sua arte daqui a pouquinho, depois do intervalo. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Rádio Com 104.5, são 2 horas e 31 minutos. Aqui a comunicação direito de todos. Tivemos aí no bloco anterior a presença muito bacana do Gilberto Moura, da Natura, que nos deu uma aula aí sobre, né, homeopatia, sobre produtos homeopáticos, manipulação de alimentos e também um pouco da história da nossa cidade. Tem muita cultura, o professor Gilberto. E agora nós temos a satisfação de receber
esse músico aí que está um tempo aqui em Pelotas, então já faz um tempo, que foi uma indicação da nossa rádio companheira, sempre rádio companheira, Didi, né, se estivesse lá no programa dela, né, Mati? Bom dia. Legal. A gente até deu uma olhada no YouTube do teu trabalho, muito legal. Né? Que bom. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história, mas como é que tu veio parar aqui em Pelotas? De onde é que vem a música que tu toca? Então, bom, vamos começar com a música, porque é um pouco mais rápido. A música realmente é bem mais música influenciada por a tradição folclórica de Norte América, não? Mas bem as músicas do Kentucky, Alabama, Texas, todas as músicas dos estados do sul lá, que tem várias denominações, é conhecido como música country, música hillbilly, música bluegrass, música cajun, zydeco, tem vários grupos estilísticos, não? Eu sou francês, então tenho essa doble nacionalidade. Como dizer isso, essa doble identidade cultural, não? Porque bom, tenho também como dizer, a herência cultural da França, então estou também bem interessado com canção francesa, e especialmente com estilos antigos, assim, estilos de jazz, de swing, que se tocava em França também nos anos 30, 40. Realmente eu comecei a tocar música com a idade assim, um pouco tarde, assim, comecei com 17, assim, com gaita de boca. Depois me mudei, comecei a viajar com 18, 19, e aí comecei a tocar na rua muito, nas cidades da Europa. Morei em Praga um tempo, a República Tcheca, que era dividida na época, não? Que era recém-dividida, era o final da Tchecoslováquia e o começo da República Tcheca. Estava lá em 93. E depois disso, já comecei a viajar por quando Europa. É que tu saiu da França? Em que ano? 92. E a tua família, lá é diferente ou a família aceitou? Ou tu já tinha essa ideia? A verdade que tiveram que aceitar, não? Eu acho que era, como todas as famílias, no começo é um pouco difícil, mas depois a gente já... Agora ele deve ter múltiplas famílias, não é? Eu tenho várias agora. Tenho várias famílias agora. E várias nacionalidades. Certo. Tenho contato com várias pessoas. Eu morei um tempo em vários países assim, na Europa. Morei em República Tcheca, depois morei em Suécia um tempo. Morei em Espanha, nas Ilhas Baleares. E me mudei para Berlim em 2002. E estava em Berlim até recém, assim, até último ano, até esse ano realmente. Em 2013 já foi embora definitivamente. Né? E veio parar no Brasil como? Acidente realmente. Não era uma eleição, assim, não era um plano assim pensado, né? É uma coisa que aconteceu por as casualidades da vida, né? Na verdade era um plano que já estava traçado. Pode né? ser um plano. Você criou um plano divino? Vamos falar disso? Tem um plano, né? Não sei, eu estava falando com uns mormones outro dia que vieram a visitar a gente, então não sei se tem um plano divino, mas aconteceu assim, não, por encontros, por oportunidades, não? E viajei desde São Paulo até aqui, depois fui embora a outros lugares de Sul-América, fui para Argentina, Bolívia, mas voltei por aqui, porque tuve encontros bons aqui, tuve a oportunidade de trabalhar com as pessoas que estão envolvidas em um movimento permacultural, que outra coisa, não, que tem mais que ver com plantas e hortas. Sim. Tu conhece o pessoal do Sítio Amoreza lá? Conosco o pessoal do Sítio Amoreza mesmo. E estou envolvido com outras pessoas aqui que tem mas a gente pode falar disso depois, se vocês querem. Tem um terreno aqui perto do ângulo, na zona do ângulo. E a gente está fazendo várias coisas lá, bem interessantes. Conhece aqui aquele passeio ali, dá uma olhadinha ali para trás, ali naquele cartaz. É um cicloturismo, né, que vai acontecer nesse final de semana no Nilo Esquiavon. E aproveitar que eu estou mostrando pro Mate, né? E as pessoas não estão enxergando, obviamente, mas nesse final de semana vai acontecer, junto com o Pedal Corticeira e uma parceria com a Embrapa também, um passeio de agroecologia, agrocicloturismo, a gente chama assim, né? Rural temático.
na propriedade do Nilo Schiavon, que é uma das referências. Pode-se dizer. Eu conheço bem o Nilo. Tu conhece o Nilo? Eu conheço o Nilo. Então tá bem, beleza. É boa pessoa, trabalha muito duro. Trabalha muito bem. Muito duro, sim, né? Sim, e sim. é um trabalho interessante. Sim. Agora estou morando com vários amigos lá em um lugar, e tem uma menina lá que ela conheceu o Nilo, trabalhou lá com ele há um tempo. Tu já estivesse na propriedade dele? Ainda não, eu espero ir um dia. Legal. Eu espero ir lá visitar. Domingo vai ter uma visita lá, junto com o Pedal Corticeira, né? Que o pessoal vai pedalar lá, né? Mas uns vão passear, outros não. Outros vão conhecer a propriedade e vai ser bem interessante esse passeio. Uma iniciativa massa, né? É, muito legal. E esse envolvimento com a tua música com agroecologia tem... Cara, até agora são duas coisas paralelas, realmente. Porque estou aprendendo, realmente, a agroecologia não tem muita base. Estou fazendo assim, observando a gente, né? E a música estou fazendo como sempre fiz, mas realmente dá para fazer, claro. Sim, dá para fazer música em lugares permaculturais, né? Seria fantástico. Dá para viajar e fazer o melhor dos dois mundos, né? Sim. Até agora não aconteceu, mas acho que é uma coisa que estou pensando fazer. Aqui tu está te apresentando aonde? Assim, tem um lugar realmente me estou apresentando, primeiro me apresentei na rua mesmo, que funciona bastante bem, por isso foi uma das coisas que me fez pensar ficar também, porque a gente se comportaram muito bem comigo, né? A gente mostrou muita curiosidade, muita amabilidade. Depois disso, tem várias... Ontem me apresentei no João Gilberto, por exemplo. Legal. Estou preparando um concerto dia 21 desse mês, de junho, com uma banda, um local, que se chama Conversa Imaginário, e a gente vai tocar no Observatório, dia 21 de junho, bacana. Por exemplo. Não? Além disso, tem outro contato com outras bandas em Porto Alegre mesmo. Legal. Então, Isso vocês se conheceram via internet ou não? Não, realmente a gente se conheceu aqui, tipo, a gente toca, a gente vai a lugares, a gente encontra outros músicos e a gente fala. Simplesmente assim, não, a gente frequenta os mesmos lugares que tem música ao vivo, né? Que também a rua é um espaço muito importante para a cultura, não? Que é uma coisa que já que estou aqui na rádio, não acho que é bom de falar com as pessoas disso, porque tem vários estigmas culturais, não? Em vários países a gente diz, se tu toca na rua é como, o senhor é um mendigo, não? O senhor está pedindo dinheiro. Mas a verdade é que a rua, ou os pequenos bares, ou os lugares culturais que produzem música, é uma coisa muito importante para a gente fazer conexão, primeiro com as outras pessoas. Por exemplo, tem várias pessoas que caminham na rua e ouvem minha música, elas só têm essa oportunidade para ouvir essa música, porque muitos deles não usam internet, ou se usam internet não vão usar os mesmos lugares que eu, não me vão encontrar, não me vão achar lá no internet, não? Pode ser que eles também não saem de noite, porque são famílias, porque tem outros tipos de vida. Então, a rua é um lugar muito bom para fazer uma exposição cultural, né? Eu estou falando disso porque eu estou notando que em vários lugares existem leis que controlam a cultura na rua, né? Que usam a rua como um espaço privado, não um espaço público, né? Por várias razões, né? Por exemplo, que as pessoas que têm vendas ou lojas têm queixas, não gostam de ter música em frente das lojas porque diverte a atenção dos produtos. Ou pode ser que moradores, pessoas que moram na rua principal, eles não gostam de ter música de jetudinho também. Eu entendo também isso na coabitação a nível da música, não? Para algumas pessoas música é só barulho, não? Então eles não querem. Sim. E como é que é essa recepção aqui em Pelotas? É muito boa, é verdade. Eu gostei. A aceitação é boa. Eu sempre, Martin, eu fiquei... agora estou te ouvindo e fico imaginando assim... que a música requer, um músico precisa assim de uma certa concentração. Eu vejo às vezes pelo Rui. O Rui às vezes se isola para fazer, para ensaiar. E aí, eu não sei, ele não poderia, acho que, ser um artista de rua, porque ele precisa de um certo nível de concentração. Como é que é isso para ti? A verdade como te vou dizer, para mim, eu comecei a aprender meu ofício e aprendi meu ofício tocando na rua. Então, a verdade é que existem várias coisas que se prestam mais. Por exemplo, na rua, acho que existem técnicas, não? Tu vai projetando tua voz de uma forma, tu vai fazendo um som que é mais rítmico. Se tu tá fazendo um som bem discreto, assim, bem íntimo, pode ser complicado, não?
Mas também existem pessoas que fazem música muito lenta, muito linda e muito romântica, por exemplo, na rua, não? Simplesmente tu vai necessitar de uma amplificação. Aí intervém outros problemas, porque tem cidades que proíbem a amplificação na rua. Então aí também tu não pode, não. Na Europa, por exemplo, eu notei uma tendência muito forte de limitar ou proibir todos os tipos de artes na via pública, né? Que para mim isso tem uma conexão direta com o sistema político. O mais conservador é mais empurrando o livre mercado sobre as pessoas, menos tu vas ter oportunidade de fazer arte e fazer cultura, não? Eu não sei, não te posso explicar, não sou político, não estudo a ciência política, mas de minha experiência eu tenho uma relação direta, porque a partir do momento que tu está propondo uma coisa que não se pode medir, que não se pode pesar, que é música, não? Ou arte, aí tu não tem direito, não? Tu tem que ter um produto concreto, tu tem que pagar para ter autorização, vender tu programa, sabe? Tudo isso E aí, por isso eu estou aqui em Brasília, eu estou escutando um debate muito forte agora entre, sabe, politicamente, com as coisas da Copa que está acontecendo. E estou escutando várias pessoas falar de coisas. E eu estou pensando, não, outra vez não, por favor, gente. Vamos ouvir música. Não, porque eu estou chegando num lugar onde, em Europa, todo mundo aqui tem a impressão que a Europa se vive muito bem. Tu está na França, mas o que tu está fazendo aqui, em Pelotas? Mas, gente, a França e toda a Europa se está voltando em um lugar muito totalitarista, super direcionado até o dinheiro, o profito, sabe? E, por exemplo, eu cheguei aqui, tinha o Teatro Guarani, estava mostrando um filme feito por estudantes de Pelotas, todo aí, sabe, todo com a ajuda da universidade, ajudas federais, de botar, sabe, a gente esquece isso, a gente toma isso como, não, é normal, mas não é normal, gente, isso é impossível encontrar em França, sabe, tu não vai encontrar coisas culturais de graça em Europa, não existe. E a gente aqui achou que eles esquecem, que tem muita sorte dessas coisas, não? Então, bom, pode ser que o governo atual não é perfeito, mas também, cara, poderia ser muito pior, sabe? É importante você falar isso, é muito importante, porque as minha visão como não artista, valorizam, não só, né? E quando vem uma pessoa que, como tu, que já andou por vários países e é um francês, vem falar disso, a gente fica até se emociona, porque realmente a gente tem essas possibilidades. Mas todo mundo de diz, ter arte, o Brasil, de ter não sei o que, cinema na não. rua, de ter coisas assim. A gente esquece realmente. E também isso agora estou falando de política, eu sinto muito, mas sou músico, não? Mas essa minha influência, isso é minha vida. Se amanhã os vereadores cambiam as leis, dizem, não, agora não queremos mais músico na rua, eu tô sem possibilidade de encontrar dinheiro, vai ficar muito mais difícil para mim, para muita gente, não, a vida, né? Nós temos observado aqui em Pelotas vários artistas de rua ali, né? Esses dias eu estava falando com um rapaz, eu acho que ele é mexicano, mas morava na Argentina, tocando um violão clássico, muito bonito, umas músicas bonitas. A tua presença também me chamou a atenção, não lembro onde é que eu percebi que tu estava tocando. Qual é o local? Eu não toco cada dia, eu toco na 15, na esquina da 15 da Pedro Osório mesmo. Pedro Osório. Que tem uma loja que está fechada lá, então é bom lugar para mim. Bom lugar. Não se vai queixar, que está fechado. Quer fazer um som para nós aí, Mate? Podemos fazer. Podemos fazer um somzinho? Sim. Pra gente já escutar, né? O Mate, que já teve em alguns programas aí. Já que a gente tava falando de música tradicional de Norte-América, vou dar um exemplo, que é uma música tradicional da Louisiana. Em meu caso, esse estilo se chama estilo Cajun, que é um estilo que tem mais ou menos 300 anos, que é uma mistura um pouco como a música do norte do Brasil, uma mistura de várias pessoas, de várias influências. Então, isso é uma mistura de música country, uma mistura de música folclórica francesa, porque são os colonos franceses que baixaram desde Canadá, que trazeram as canções. E o ritmo tem uma influência também dos caribes de Haiti, dos escravos de Haiti que chegaram lá. Essa canção se faz tradicionalmente para a época do carnaval, que tem lá também. Se chama La Danse de Mardi Gras. Vamos ver como o violão se comporta hoje.
Ça se passe une fois par an, demander la charité. Quand même c'est une patate ou des gratins. Les Mardi Gras sont sur un grand voyage, tout alentour le tournoyeux. Ça se passe une fois par an, moi demander la charité. Quand même si tu une poule maigre, 3 quarts coton maïs. Attends. Capitaine, capitaine, voyage ton flot, allons chez le voisin, demandez la charité, vous autres, vous venez nous joindre, vous autres, vous venez nous joindre, oui, oh, oh, beau ce soir, attends. Muito obrigado. Muito bonito. Essa é uma canção tradicional, então, é Sim. uma coisa bem antiga, assim. O que fala da letra? Fala de pessoas que... Porque acho que é uma tradição bem da época, que é na época do Mardi Gras. Mardi Gras se chama o último dia do carnaval, né? Sim. Mardi Gras é literalmente a terça-feira gorda, com gordura, porque a gente é o último dia que a gente pode comer, fazer festa, antes do período de jejum cristão, né? Que começa o dia depois. Sim. Então, para celebrar essa tradição, as pessoas no campo, né? Isso não é em Nova Orleans, que é uma coisa urbana que é diferente, mas no campo, em Louisiana, as pessoas vão visitar os amigos, os vizinhos, vão de um sítio a outro sítio, né? Casa de campo a outra, e trazem umas coisas para cozinhar, se juntam e cozinham e tomam trago junto. E então cada verso fala das coisas que eles estão cozinhando, as coisas que eles estão fazendo. Legal. É muito bacana a gente conversar com uma pessoa que tem tanta vivência, né? Geralmente as pessoas têm muito medo das mudanças, né? De enfrentar mundos desconhecidos, né? Mas quando a gente coloca o pé na estrada, eu tive poucas oportunidades assim no exterior, né? A gente se surpreende com a receptividade, né? A gente teme muitas coisas que não acontecem, né, Mate? Acho que uma coisa também a coisa do viagem é uma coisa bem interessante, porque tu vê realmente tu tá obrigado, ou seja, obrigado não, mas é bem mais fácil se tu tá aberto, né? Se tu tem que ser um estado mental de abertura, tu tem que ser um estado mental de poder conversar com a gente. Tu quer também, eu quero, não? Por menos, por isso eu gosto de viajar, mas aí tu vai vendo como o que tu dá pra gente, o tipo de atitude que tu aplica no mundo perto de ti, como te devolta o mundo essa coisa, não? Se tu vai fazendo uma sorrisa para uma pessoa, fica bem mais difícil eles não dar uma sorrisa de volta, não? Sim, é claro. Mas às vezes não, às vezes fica como, por que me sorri esse cara, não? Mas, isso depende também da cultura, né? Tem umas culturas que são mais... se tu tá aí na Alemanha, por exemplo, é mais complicado, né? A Alemanha, tem um sorriso lá. Não, bom, a gente são bem amáveis também, os alemãos, mas não, acho que as culturas do norte, por exemplo, o norte da Europa, as pessoas são menos acostumadas a ter contatos imediatos com estrangeiros. Sim. Então as pessoas ficam primeiro um pouco como, mas depois não, depois são gente, né? Sim, até os fatores climáticos também influenciam, né? É bem forte, bem forte mesmo. Tu vê os países, o mais quente é o país, o mais contato é imediato, não, entre a gente. Sim.
são mais calientes. O Minas a gente trabalha também, porque faz calor, né? Ah, sim. Não sei, no sul da Europa tu quer ficar tranquilo, não? Tu quer ficar tomando uma cervejinha no sol, tu não vai. Mas não sei. Legal. Mate, como é que as pessoas aí que estão a fim de contratar, tu vai ficar um tempo aqui em Pelotas? Acho que vou estar aqui, vou dar uma banda um pouco, vou viajar agosto e setembro, vou ir embora. Vou visitar uma gente em Bolívia que conheci, uma reserva natural, que é uma senhora que trabalha com macacos, com anacondas. Então vou ver o que está acontecendo entre os macacos e os anacondas. Mas se não estou aqui, acho que vou estar aqui até o final de julho, depois outubro vou voltar por aqui. Certo. Então tô a fim de ser contratado, gente. Então, como é que a gente entra em contato contigo para contratar? Acho que o mais fácil é a gente pode usar o Facebook, se a gente tem essa oportunidade. Acho que muita gente em Brasil usa no Facebook. Uma coisa que me surpreendeu muito. Quase todo mundo e sua avó usa o Facebook. Então, eu me chamo Mate de Harp. Você escreve M-A-T-T, um espaço, depois D-E-H-A-R-P. Se encontrar fácil, também a gente pode chamar a rádio e você vai ter o contato. Claro. E acho que é o mais fácil. Se não, se a gente vai caminhando por a rua 15 de novembro, algum dia que tem um solzinho lá, pode ser que vai encontrar um francês. Tocando e cantando. Então dá para conversar também. Ótimo. Na página do COEP? Então, na página do COEP tem um link para te encontrar. Então isso é muito legal. Eu não sabia isso, é bom saber. Bacana. Posso pedir uma outra canção aí? Uma canção que tu goste, que te signifique, a teu gosto aí. Só explica pra nós ela. Tem alguma coisa brasileira que tu toque, ou que tu curta, alguma influência que tu tenha no Brasil? A verdade é que eu gosto, eu descobri vários músicos os últimos meses. Descobri muitos músicos que gostei. O Jorge Benjor, gosto muito dele, ou várias outras coisas, não? Sim. Incluso o crioulo doido, sabe, todos os tipos de estilos, mas eu não tô a fim de cantar em português ainda, não estou preparado para isso, gente. Mas já está preparado, sim. Não, vamos tentar uma coisa. Essa é uma canção que eu gosto muito, que é uma canção dos Estados Unidos, que fala de um senhor que fala de sua bisavó, da vida de seu bisavó, como ele trabalhava nas montanhas, como ele fazia álcool de contrabanda, todos os tipos de coisas. E fala uma canção que ele escreveu o dia da morte de seu bisavô. Então vamos tentar afinar a guitarra primeiro, não? Sim. Cede um pouquinho, principalmente a umidade, né? A umidade. Os violões não gostam da umidade, mas acho que nesse caso que tem várias cordas brasileiras que não ficam bem afinadas. Eu sinto muito dizer isso, mas a qualidade das cordas brasileiras não é tão boa. Por menos as mais baratas. Não? Sim. Temos cordas estrangeiras aí em algumas lojas aí, mas são bem caras, né? Isso é coisa dos impostos também, não? Sim. Que é 50% de impostos aqui. É muito imposto. É muito mesmo, né? Bom, aí isso vai ser complicado. Não, tranquilo. Enquanto o Mate afina seu violão aqui, olha, aqui é Rádio Com 104.5, aqui é a comunicação, direito de todos, né? Você está escutando o programa do COEP, 3222-1571 é o nosso telefone. Nós estamos aqui há 2 anos aqui falando de responsabilidade social e com certeza música, cultura faz parte da responsabilidade social. A gente fica muito contente nesse espaço em poder levar essa diversidade, não é, Diná, observando a afinação do violão do Mate aí. Não, com certeza, Rui. Chegando, gente. Sempre uma alegria. E, assim, cada programa a gente faz também uma análise. Hoje a gente começou falando de saúde, medicação, terminamos com música. Isso aí é diversidade. E é isso mesmo que a nossa comunidade, a gente acha que a comunidade merece. E vamos estar sempre aqui tentando fazer o melhor possível para os nossos ouvintes, cada vez mais fiéis. Eu já estou desejando assim uma boa tarde, um bom final de quinta-feira para todo mundo. Que eu acho que o Martin agora vai estar encerrando o nosso programa. Vai estar encerrando, quer dar um tchauzinho aí para se despedir com a música? Acho que vai dar. Vai dar. Vamos ver, né? Quer falar alguma coisa antes para se despedir com a música, para a gente encerrar o programa com a música?
Queria dar um obrigadão a todo mundo para me invitar também. E queria mostrar meu suporte para rádios comunitárias, que são coisas muito importantes para a livre opinião, para a gente se expressar, que não tem controle dos sponsores, que não tem controle de gente com interesses financeiros, que são gente que fazem isso de forma livre, de forma voluntária, que é bem importante, que o trabalho voluntário também conta, às vezes conta mais que o trabalho pagado. Okay. Então, muito obrigado pela minha invitação. Nós agradecemos a tua presença. Espero que todo mundo entenda a importância da rádio comunitária, que pode salvar opiniões e vidas às vezes. Granddaddy used to press fake 5-cent pieces from the ore on the side of the hill. If he'd ever realized what he had back then, I probably wouldn't be sitting right here. Never made any more than what he'd need. Never told Mary a soul. He used to climb back there on his hands and his knees. Was almost dead at 7 years old. Said he used to shine like silver. Said he used to make such a beautiful ringing sound. Well, he pulled it out just to buy a little whiskey. Well, it all wouldn't nickel down. Granddaddy used to run a wild lightning when Granny gave his Willard as his only son. He loaded up the wagon in the day he was born. He headed out on his retirement run. He was fearing hellfire and brimstone, and he got a car, tried to pedal his ways. He said he never even saw another thing on the road till he got another way over the head. Sold by the ounce like silver. Said he used to burn something fierce going down. Made a good living running whiskey, but God bless the day that let him down. Granddaddy passed away on his birthday, just a couple short of her memory, son. Everybody was ready to help him celebrate, and we all cried when he didn't wake up. Mama gave me a black and white picture frame of the old man in his funeral clothes. On the whole 5-6 separate services, everybody in the county must have shown. John, you're gonna shine like silver. John, you're gonna hear such a beautiful ringing sound when you're floating over the Jordan River, and we lay your earthly body down. A Rádio Com apresenta todas as quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, a Rede Coep de Mobilização. Você está convidado a conhecer e a participar deste serviço de construção de uma comunidade melhor. É quinta-feira, à 1h30 da tarde, aqui na Rádio Com.